Bom, e olha só quem está de volta. Mais uma vez eu falo do anime do cara que é praticamente inexistente, só que existe uma pessoa que o percebe muito bem e dessa vez eu falo em uma parte 4. Porque aquilo, se vocês estão curtindo, eu tô trazendo. E depois do que aconteceu no Dia dos Namorados, agora teremos a apresentação de uma nova personagem, que não dá nem pra negar que é parente da Kubo porque é igualzinha a ela. Além de que vai ter umas interações legais da irmã dela com o Shiraishi, que ela já tá desconfiada que a Kubo tá interessada em alguém e pelo jeito ela suspeita ser o Shiraishi, que mais pra frente vocês vão entender o que eu quero dizer. E só queria dizer que caso você tenha perdido algum vídeo de Kubo-san, aí no card vai estar a playlist com todos os vídeos caso você tenha perdido algum, beleza? Só se liga que vocês não estão preparados porque a irmã da Kubo aprontou. E dessa vez já começa com o Shiraishi falando que é bem raro, mas tem pessoas que acabam percebendo sua presença. E quando essas pessoas notam que ele tá por ali, é normal até elas conferirem 2 vezes pelo susto, saca? Só que bem nessa hora quando chega uma amiga da Kubo dizendo que queria ver o Shiraishi porque ela tava com mau pressentimento. E como a Kubo é expert em ver o Shiraishi, ela queria ajuda. Porque vocês devem lembrar, né, que existe uma lenda de quem vê o Shiraishi vai ter boa sorte. Isso é pra vocês verem o quão raro é alguém notar sua presença. Só que a Kubo diz que não viu o Shiraishi hoje, então ele pensou que talvez a Kubo não pudesse ver ele como ele imaginava. Só que na verdade a Kubo mentiu pra amiga dela porque o Shiraishi ele tava com o cabelo bagunçado. Então ela fez isso pra ele não passar vergonha, saca? E coitado, ele tava até parecendo o Sasuke. Só que a Kubo achou o jeito que ele tava muito fofo. É como dizem, né? O amor é cego. Só que depois disso explica que é bem complicado pro Shiraishi quando ele perde alguma coisa. Porque se ele deixar alguma coisa cair do bolso, a pessoa só vê o objeto, mas não vê ele, tá ligado? Então a pessoa que vê o objeto jogado, ela não tem como devolver. Só que tem momento que ele tá passando ali na rua que ele acabou deixando o lenço dele cair no chão. Então teve uma garotinha que percebeu que caiu e chamou ele pra devolver. E basicamente essa garotinha se chama Saki e ela tava com a irmã da Kubo, que foi até engraçado quando eles se encontraram porque ela já chegou falando: "Ah, então você é aquele garoto que tava na livraria vendo revista de sacanagem." Eu não sei se vocês perceberam, mas por algum motivo, qualquer pessoa que é parente da Kubo consegue ver o Shiraishi. Eu achei até uma curiosidade interessante que eu espero que explique isso mais pra frente do porquê. E ela pergunta se a Kubo devolveu a carteira que ele tinha perdido, que o Shiraishi fala que sim. Inclusive foi só agora que ele descobriu que as duas são irmãs. E é engraçado também que a Saki, ela parece uma mini Kubo. E teve até um momento que ela perguntou pro Shiraishi se ela pode ficar tão fofa quanto a Kubo, que mesmo com muita vergonha de responder essa pergunta, o Shiraishi falou que sim. Então como ele foi gentil com a Saki, a Akina resolveu recompensar o Shiraishi. Eles dois trocaram contato e ela deu uma foto pra ele da época que a Kubo tinha cabelo curto e disse pra ele guardar aquilo como se fosse tesouro da família. Que eu achei essa atitude dela meio estranha porque ela deu a foto da própria irmã pra um garoto que ela nem conhece tão bem. Só que eu deduzi que provavelmente ela tá só seguindo a sua intuição, que talvez ele seja o cara que a irmã dela gosta e tá só querendo ajudar, saca? Só que é quando elas chegam em casa e a Akina fala pra Kubo que encontrou o Shiraishi no caminho, que a Akina percebeu que a Kubo ficou bem interessada e até zoou ela um pouquinho, e a Kubo pergunta se o Shiraishi falou alguma coisa e a Saki acaba falando que ele disse que ela pode ficar tão fofa quanto a Kubo. Que deu pra ver que ela ficou com muita vergonha em ouvir aquilo. E a Akina também diz que trocou o zap com o Shiraishi e que era pra Kubo chamar ele pra visitar de novo qualquer dia, que ela ficou tipo: "Espera, como assim você já sabia que ele já esteve aqui? Então quer dizer que você realmente conquistou ele?" Basicamente ela jogou uma indireta que a Kubo se entregou. E nisso é quando corta pro dia seguinte que tá chegando a semana de provas. E o Shiraishi meio que conta em pensamentos como essa rotina sendo um cara que é praticamente imperceptível. Como nenhum professor percebe quando ele chama, mesmo que ele faça barulho, se o Shiraishi deixar a borracha dele cair no chão, não tem como ele pedir pro professor pegar, saca? Então ele acaba levando um estoque pra sala pra não ter esse problema. Isso é que eu chamo de um cara prevenido, tá ligado? E o Shiraishi também fala que ele tem que estudar bastante pras provas, porque caso ele vá mal, a mãe dele falou que vai confiscar seu videogame. Então ele foi pra biblioteca estudar, que adivinha quem que ele encontrou por lá? Ninguém mais nada menos que a Kubo. E ela tinha ido devolver um livro que o Shiraishi tinha emprestado, e como ela viu ele estudando, ela falou que ia ensinar ele nessa matéria. E como a Kubo é muito inteligente, o Shiraishi resolveu aceitar a proposta, até porque ele também não queria perder sua jogatina. Então mesmo que a Kubo tenha aquela personalidade meio Nagatoro, que talvez ela fosse zoar ele, o Shiraishi topou mesmo assim, mas foi completamente diferente do que ele esperava. A Kubo realmente ensinou o Shiraishi sem zoar ele ou qualquer coisa do tipo. Só que ela vendo a cara dele, a Kubo deduziu o que ele estava pensando, que ela provavelmente fosse zoar ele alguma coisa assim, só que ela diz que isso vale para outras coisas,
mas ela jamais zoaria alguém que tá dando o seu melhor. Que eu tenho que admitir que foi uma resposta muito bonitinha. Inclusive o Shirashi fala em pensamentos que ele entendeu tudo que ele tava com dúvida, e que a Kubo é ótima ensinando. E ela curtiu também ensinar o Shirashi, afinal ela ama estar perto dele, né? E até já tinha marcado de estudar com ele de novo no outro dia. Que o Shirashi, ele já estava ansioso por isso, mas ele não contava com um imprevisto. Ele acabou ficando doente e tendo que faltar aula. Eu só me fodo nessa merda. Que claro que os colegas de turma dele nem percebeu que o Shirashi faltou, mas teve uma pessoa que percebeu. Que a Kubo ficou preocupada porque a mãe dele informou a escola do porquê que ele faltou, então ela queria mandar uma mensagem pra ele, mas ela não queria fazer isso sem parecer um incômodo. Só que após a Kubo pensar muito, ela só decidiu perguntar se ele viria no dia seguinte. Que ele fala que vai, né, se ele tiver melhor, só que nesse instante, o Seita, que é o irmãozinho do Shirashi, invade o quarto dele falando que quer brincar. E ele já subiu na cama querendo pegar o celular, que o Shirashi ficou desesperado falando pra ele não mexer, só que já era tarde demais. Ele acabou batendo no celular e enviando outra mensagem pra Kubo, que basicamente era um emoji falando que sentia saudades dela. Que a garota por um instante ficou em choque, que ela não sabia o que responder. Só que enquanto ela tava pensando, o Shirashi acabou falando, né, que foi o Seita que enviou aquela mensagem. Que como vingança, ela enviou um emoji falando que se sente solitária sem ele, e deu a desculpa falando que foi a irmã dela que enviou aquilo. E o pior de tudo foi que o Shirashi acreditou. Esse é o tal do Mula. A Kubo falou que era brincadeira e tudo mais, mas realmente pareceu que a mensagem era verdadeira. Ela parecia bem triste por ele ter faltado, saca? E nisso é quando corta pro dia seguinte que o Shirashi, ele acaba chegando atrasado na escola. Então ele pensou em entrar naquele momento porque ninguém ia notar, só que a Kubo, ela ia perceber. Então pra não atrapalhar a aula e tudo mais, ele resolveu entrar no segundo tempo. Só que bem nessa hora é quando a Kubo sai da sala e ela tava com uma cara muito vermelha e tava tonta também. E ela fala que tava com febre e que tava indo pra enfermaria. Tanto que ela caiu por cima do Shirashi porque ela não tava se sentindo bem. Só que o Shirashi ficou preocupado com a Kubo dela ir sozinha porque ela poderia acabar caindo na escada. Afinal, ela tava mal conseguindo andar. Então ele pensou que não poderia deixar ela ir daquele jeito. E também, de qualquer forma, ele já tava pensando em matar a primeira aula. Então o Shirashi acabou fazendo algo que me surpreendeu. Ele pediu permissão da Kubo se ele poderia levar ela na enfermaria, que ficou muito na cara que isso mexeu com ela. Que a Kubo disse que aceita a proposta e se escorou nele sem pensar duas vezes, que foi uma cena muito bonitinha se não fosse a Kubo passando mal. E então o Shirashi deitou lá na cama e a Kubo agradeceu por ele ter ajudado, só que ela acabou pegando no sono 2 segundos depois, que por sorte a enfermeira chegou para cuidar da situação, que ele pôde sair dali mais tranquilo e por algum motivo, pela primeira vez ele se sentiu um personagem principal. E não é pra menos, o Shirashi teve uma baita atitude. Mas eu vou ficando por aqui e comentam aí em parte 5 caso vocês estejam gostando dos vídeos de Kubo-san e querem mais, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.